paz do Senhor a todos aqueles que estiveram conosco, que estão nos ouvindo, né? E que desde agora nos dão a oportunidade de estar aqui também na sua página no TikTok, onde nós estaremos compartilhando um pouco, né, sobre a palavra de Deus aqui com você. O intuito da nossa live nada mais é do que compartilharmos a palavra do Senhor, né? Creio que as redes sociais, elas são uma ferramenta, atualmente é fundamental, né, para compartilharmos a palavra de Deus. E nós sabemos que no mundo onde praticamente tudo de correto está sendo proibido ou é visto como errado, nós ainda nos permitimos, né? O Senhor ainda nos permite a trabalhar da maneira correta aqui nessa terra. Amém? Eu gostaria primeiramente de orar com você nessa noite, né? Nós iremos aqui tirar 30 minutos de live e o que eu tenho para passar para você é somente uma palavra de Deus, né? Não quero likes, não quero monetizar nada. O intuito realmente é de compartilhar a palavra de Deus, amém? Então, quem puder, ou quem estiver ouvindo, a Bíblia, que eu vou ler aqui agora no capítulo de número 6 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número 9. E Gênesis 6:9 fala o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E também fala: a terra, ela estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora, e deste modo a farás. E Deus posteriormente deu a instrução de o que Noé tinha que fazer, né? E todos aqui conhecem a história da arca de Noé, conhecem a história dos animais, né, que entraram na arca, dos 40 dias do dilúvio, mas o ponto onde eu quero chegar não é esse, da história que todos já conhecem. Mas o ponto onde eu quero chegar é logo no começo dessa passagem, que se encontra lá no capítulo número 6, versículo 8, que fala que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o que isso significa era que Deus, naquela época, já olhava para a humanidade, né? Já olhava para a humanidade e via a humanidade completamente corrompida. Via a humanidade na pornografia, via a humanidade na prostituição, na mentira, no adultério, quem sabe na pedofilia, na zoofilia, em tudo aquilo que é abominável aos olhos de um ser humano, também era abominável, principalmente aos olhos de Deus. E dentre todos aqueles homens daquela região, a Bíblia fala que somente Noé, Deus olhou para Noé e somente Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. O que é triste porque Deus já havia se revelado para outros homens antes de Noé, a partir da genealogia de Adão. E aconteceu que os homens daquela época, eles estavam tão corrompidos, os homens daquela época, as mulheres, né, eles estavam tão cheios de violência, de amargura, tão cheios de si, que a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se você ler a genealogia, se você ler no capítulo de número 1, a partir do versículo número 1 diante de Gênesis, tudo fala o seguinte, Deus fala o seguinte: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, façamos luzeiros nos céus, lumiares nos céus. E disse Deus, haja separação entre águas e águas, e disse mais, tudo isso, né? Ele só fez falar, haja e acontecia, ou seja, que existisse. Mas quando chegou na parte do homem, Deus não disse, e disse Deus, ou então ele não disse haja, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, em vez de Deus ter falado assim, haja,
como ele falou para os elementos e para a criação da terra e do universo em si, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus moldou o homem, do barro o tirou, né? Do barro fez o barro, o moldou e lançou-lhe o sopro de vida, certo? Sobre a sua vida. E Deus fez e aconteceu e criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. É o que está escrito aqui no livro de Gênesis, no começo do livro de Gênesis. Alguns anos depois, a humanidade começou a se rebelar e começaram a se distanciar da presença de Deus. Começaram a se afastarem. Não muito diferente daquilo que atualmente nós temos vivido. Não muito diferente daquilo que, infelizmente, nós temos visto. As pessoas dando prioridade aos seus prazeres, dando prioridade às suas vontades, dando prioridades, no sentido geral da palavra, à sua carnalidade, ao seu orgulho e ao seu eu. E o triste de tudo isso é que as pessoas estão vendo os sinais acontecendo, e não é somente aqueles sinais de guerras e rumores de guerras, não. É os sinais dentro do próprio coração delas, acendendo. E Deus falando com elas, dizendo no íntimo do seu coração que aquilo ali não é bom para ele. Que a prática de tomar bebida alcoólica não faz bem para a saúde da pessoa. Que a prática de usar drogas não faz bem para a saúde da pessoa. Que a prática da traição não faz bem para a saúde, para o emocional, para o psicológico de uma pessoa. Mas o que acontece, infelizmente, é que as pessoas, elas se deixam levar por todas essas coisas. Que as pessoas se deixam levar por seus prazeres, por suas vontades, pelo seu querer. E a cada vez mais vão distanciando o seu coração de Deus. Cada vez mais vão afastando o seu coração do Senhor. E aí o que acontece no meio de tudo isso, né, irmãos e irmãs, é que quanto mais as pessoas estão longe de Deus, mais difícil é para elas se aproximarem dele novamente. Porque a lama do pecado já ali os contaminou, já os prendeu. E quando voltamos aqui para a história de Noé, no começo da história de Noé, fala o seguinte, o quê? Que Deus olhou para a humanidade e disse assim no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Mas por que o Senhor se arrependeu? E durante o início da minha caminhada cristã, eu não conseguia entender, poxa, mas se foi Deus que fez, por que ele se arrependeu daquilo que ele fez? E aí, com o passar dos anos, eu aprendi que Deus ele é perfeito. Deus ele é santo. Deus ele é sagrado. Em Deus não há mal. Em Deus não há pensamentos impuros. Em Deus não há imoralidades. Em Deus não há carnalidades. Em Deus não há as coisas ruins, nele não habitam as coisas ruins. Pelo contrário, Deus é puro, santo. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem-estar. Deus quer o nosso conforto, a nossa alegria. Aí as pessoas do mundo vêm questionar, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo. Pelo contrário, se você for pegar na história humana hoje do que nós estamos vivendo, as desgraças que o ser humano tem vivido é por conta das decisões de homens e mulheres, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus deu livre-arbítrio para mim e para você tomarmos as nossas decisões, seguirmos a nossa vida, fazermos aquilo que é o que a gente acha que é certo. Mas Ele deixou a Bíblia, né? A Bíblia, para que nós venhamos a sermos instruídos sobre o que deve ser feito, sobre como devemos seguir a nossa vida, sobre como devemos trabalhar, nos portar, qual é a posição, não só de um homem ou de uma mulher de Deus, mas de um homem e de uma mulher que querem viver uma vida correta, em integridade, em retidão, em compromisso com a obra. E o triste é que as pessoas, ainda vendo a sua situação, não colocam o seu coração curvado diante de Deus e não querem se deixar levar realmente pela palavra de Deus. Seguindo, quando Deus olhou a humanidade corrompida do jeito que estava, se arrependeu, porque aquilo não compactuava com a natureza original de Deus. E qual é a natureza original de Deus? A verdade, é o amor, é o compromisso, a honestidade, a fidelidade, a comunhão, a sinceridade, a fraternidade. Ou seja, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é íntegro. Em Deus não há corrupção. Em Deus não há erros. E o que nós olhamos hoje é que as pessoas gostam de colocar
As pessoas gostam de colocar Deus numa cadeira. Pensam que Deus ele está ali para nos servir, para fazer a nossa vontade. E se Deus não fizer, Deus não existe. Ou Deus é um ser mau. E ficam colocando Deus no muro. Ficam colocando Deus na parede e falando: olha, Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não fizer, se o Senhor não acontecer. Que isso? Deus nos deu o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio para que aquilo que nós queremos viver, fazer da nossa vida, que assim seja feito. Deus não impede você. Pelo contrário, se algo dá errado na sua vida, você tem que pensar: será que a decisão que eu tomei na minha vida é realmente a correta? Será que essa decisão realmente vai me levar a lugares melhores, a lugares mais altos? Será que essa decisão que eu tomei na minha vida vai me fazer crescer como pessoa? Vai me fazer como um esposo, ou como uma esposa, ou como pai, ou como mãe? Será que essa decisão vai me fazer prosperar de verdade? Em todas as áreas. Mas quando tomamos decisões que começam a não dar certo, a primeira coisa que nós fazemos, o ser humano em si, é falar: a culpa é de Deus, a culpa é de Deus, Deus não está comigo, Deus não está nesse negócio, Deus não sei o quê, e começa a culpar Deus, quando a culpa da maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos, pelas decisões erradas, por não orar, por não buscar ao Senhor, por não buscar a direção do Senhor, por não buscar clamar a Ele, por não ler a palavra, por não buscar ouvir pessoas mais sábias do que nós, por não buscar ouvir o entendimento daqueles que têm uma experiência maior a nos passar. E isso é principalmente aos jovens, que pensam que sabem de tudo, pensam que são os mais fortes, os mais bonitos, que porque estão vendo ali aqueles influenciadores e tudo mais, pensam que a vida é aquilo ali e acabou-se. Ou seja, aquilo que a nossa geração passada, a geração dos nossos pais, dos meus pais, viviam, o pessoal se esfregando na frente de uma televisão e as crianças vendo, ou coisas parecidas. E as crianças vendo nas próprias redes sociais. E eu digo para você hoje, o que Deus falaria de você, sobre você, se hoje Ele olhasse para você, sabe? E qual o testemunho que você tem a passar sobre Deus? Sobre você mesmo, sobre a sua posição hoje. Será que nesse momento, se nós fôssemos arrebatados e passasse toda a história e viesse o tribunal de Cristo, será que nesse momento você subiria? Será que seríamos arrebatados? Será que seríamos levados realmente aos ares para o encontro com o Senhor? Será que aquilo que nós fazemos aqui, estamos fazendo aqui, é digno de subirmos e de louvarmos o nome do Senhor? Será que aquilo que nós temos feito aqui realmente é digno de louvor? Será que é digno do Senhor nos levar? E aí vem aquela pergunta, as pessoas acham: mas eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa correta, mas eu sou um homem e uma mulher sem falhas, sem máculas, sem nada. Será? Será? Olhe para você mesmo, do fundo do seu coração, e responda para você mesmo: quantas vezes essa semana você já mentiu? E estamos na quarta-feira. Quantas vezes essa semana você já não chamou um palavrão, ou desejou mal a alguém? Ou quantas vezes essa semana você já não desejou desistir de tudo, abrir mão de tudo? Cansado, querendo desistir, abrir mão de tudo? Sabe, eu sei que não é fácil. Inclusive, mais cedo, quando estávamos no culto, eu li uma passagem na Bíblia, e ela diz o seguinte, que a vida do cristão não é fácil. A vida dos homens e das mulheres que eles vivem para Deus, lá em Coríntios, em 2 Coríntios, não é fácil. Porque quanto mais procuramos fazer o certo, parece que mais as coisas dão errado. E quanto mais nós procuramos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, mais os amigos do mundo, que são os demônios, os inimigos de Deus, eles vão querer ir contra nós. Eles vão querer ir contra os servos de Deus. Eles vão querer toda vez fazer contra aquilo que agrada o coração de Deus. E se você hoje está passando uma batalha, uma guerra espiritual, ou uma guerra com alguém dentro da sua casa ou no seu meio social, eu quero dizer para você que essa guerra que você está passando não é contra uma pessoa.
Essa guerra que você está passando, ela não é contra o homem, mas essa guerra é no mundo espiritual. Essa guerra são contra os principados e as potestades. O diabo, ele usa pessoas, irmãos. O diabo, ele levanta pessoas para quererem acender a ira na tua vida. O diabo, ele levanta pessoas, sim, para que você venha pecar contra Deus. O diabo muitas vezes coloca situações no teu coração para que você venha blasfemar contra o Senhor. E sabe, as provas que você passa, as lutas que você passa, as dificuldades que você passa, o Senhor permite que você passe. Sabe por quê? Porque Ele sabe, Ele já colocou na tua cabeça e no teu coração a sabedoria para passar ela. O Senhor já colocou no teu coração e na tua mente a paciência para você passar. Você sabe que você precisa ser paciente. Você sabe que você precisa ser íntegro. Você sabe que você precisa fazer as coisas corretas. Mesmo sabendo que não é fácil ser paciente, não é fácil ser íntegro e não é fácil fazer as coisas corretas. Quantas vezes a corrupção não bate no nosso coração? Mas essa é o que diferencia um homem e uma mulher de Deus de um homem e uma mulher do mundo. Quando a oportunidade de fazer o mal bate à sua porta, não escolha fazer o mal, escolha fazer o bem. Quando a oportunidade de pecar bater na sua porta, não escolha pecar, escolha fugir do pecado. Lembro da história de José, quando a mulher de Potifar o agarrou e o quis seduzir para levá-lo à cama, e José fugiu da presença do pecado, fugiu da presença do mal, para não pecar contra o Senhor. Será que nós estamos tomando realmente essa mesma decisão de fugir da aparência do mal, como diz Tiago, de fugir da presença do inimigo para não pecarmos contra o Senhor? Ou será que nós temos tomado a posição de é prazeroso, é só esse momento, é só agora, depois eu me conserto com Deus, ou não, eu caio aqui, mas depois vai ficar tudo bem? Irmãos, a nossa batalha nessa terra ela não é fácil. Mas nós não podemos dar cabo ao diabo. Nós não podemos em nossa vida dar vez ao diabo. Nós não podemos em nossa vida entregar a nossa alma ao diabo. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E o objetivo do diabo é destruir a tua família. O objetivo do diabo é destruir a tua casa. O objetivo do diabo é destruir a tua vida. E ele não vai ficar satisfeito enquanto ele não conseguir isso. Mas como que eu consigo me livrar disso? Como que eu consigo afastar isso da minha vida? Irmãos, é só orar, jejuar, se consagrar. Consagrar aquilo que você tem, aquilo que você é ao Senhor. Buscar ao Senhor o tempo todo. Paulo fala, nós oramos sem cessar. É o tempo todo, é a cada momento. Não é fácil. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos passar por essas lutas. E para finalizar, a palavra de Deus fala que Deus deu a ordem, para Noé. Noé, construa a arca. Deus deu a ordem, meus irmãos, para Noé construir a arca. E Noé, de forma obediente, construiu a arca. Alguns estudiosos falam que Noé tinha aproximadamente 480 e 500 anos quando foi chamado por Deus para fazer a arca. E Noé levou em média 100, 120 anos para construir aquela arca. Teve que preparar desde as ferramentas, cortar as madeiras, construir a arca, colocar os animais na arca, agrupar cada um no seu devido lugar. Fechou a arca para 7 dias depois as águas do dilúvio começarem a cair sobre a terra. Mas o mais importante de tudo isso foi que a Bíblia não relata em nenhum dos seus livros, em nenhuma das suas passagens, que Noé colocou dificuldades. Pelo contrário, Noé era tão temente a Deus. Noé tinha tanto zelo pelas coisas de Deus. Noé tinha o seu coração dobrado, curvado ao Senhor, para fazer a vontade dele, que ele ouviu prontamente, chamou seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e começaram a fazer o trabalho. Começaram a desenvolver a arca. Os animais foram chegando, o dilúvio caiu sobre a terra, Deus deu escape para Noé. E a partir da sua descendência, todas as famílias da terra hoje são alcançadas. Eu e você que está aí, de alguma forma nós somos alcançados pelo Senhor. De alguma forma nós estamos aqui por conta da obediência de Noé naquele tempo. E você também, quando é obediente, Deus lança bênção sobre a sua vida. Quando você também obedece, Deus ele tem prazer em abençoar você, em trazer graça, prosperidade do Espírito Santo sobre a tua vida, prosperidade material, financeira, por que não?
Deus é um pai bondoso, Ele é um pai amoroso. Deus, Ele é um pai que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, sim. Então, se você hoje quer realmente ter um compromisso a mais com o Senhor, se você decide a partir do dia de hoje ter um compromisso a mais com Deus, dobra o seu coração diante dEle, busque fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, irmãos, a luta é difícil, mas busque fazer aquilo que agrada à vontade de Deus. Busque fazer as coisas corretas, sempre, sempre. Mesmo que você sofra, mesmo que você olhe em dado momento e pense, poxa, eu estou fazendo tudo certo, mas parece assim que nada muda. Parece assim que tudo dá errado para mim. Parece assim que as coisas não fluem, irmãos. Nós não estamos nessa terra para ganhar. Filho de Deus, filha de Deus não está nessa terra para ganhar. Nós estamos aqui para perder. É estranha essa palavra, né? Porque um homem e uma mulher de Deus, quando ele se doa para o Senhor e ele se doa para a obra, além dos afazeres do dia do trabalho, da casa, dos filhos, da comunidade, dos pais e tudo mais, que ele faz, ele tem que jejuar, ele tem que ler a palavra, ele tem que orar, ele tem que se consagrar, ele tem que buscar o Senhor. E muitas das vezes é isso pela madrugada. Isso tira o nosso prazer, tira a nossa alegria, tira nosso momento de estar em casa, talvez querendo descansar, ver um filme com a família, mas nós precisamos estar em algum trabalho. Mas tenha certeza que você vencendo as tribulações e as dificuldades dessa terra, você tem um lugar garantido, por que não? No reino dos céus, nos ares. Talvez daqui a alguns momentos, quando o Senhor Jesus soar a trombeta e arrebatar a sua igreja, você suba e você não vai mais estar aqui nessa terra física, mas estará na terra espiritual, nos ares com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. E ali, meu irmão, minha irmã, toda dor, sofrimento e dificuldade, você não vai lembrar mais, porque o próprio Senhor vai nos guardar, vai nos alimentar, vai cuidar de cada um de nós. Então se mantenha firme, se mantenha constante, se mantenha íntegro, se mantenha correto, ore, jejue, busque a Deus, faça um propósito com o Senhor, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor auxílio, peça ao Senhor forças. Ele vai dar forças para você, Ele vai ajudar você, Ele vai auxiliar você, Ele vai mostrar no seu coração o que você precisa fazer. Apresente a sua família, apresente os seus inimigos, aqueles que perseguem você. Apresente em oração aqueles que de alguma forma querem ver o teu mal. Pague o mal com o bem. Pague a ingratidão com gratidão. Pague a traição com fidelidade. Seja íntegro, seja reto, que Deus cada vez mais vai te abençoar e vai prosperar você no Espírito Santo. Amém? Eu vou orar. Já deu o nosso horário. Aqui em Manaus, eu estou aqui em Manaus, bem próximo ao aeroporto. Já é 00:01, salvo engano pelo horário de Brasília, é 1:01 da manhã, né? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, dessa internet, desse aparelho celular, Senhor, dessa rede social, Pai, que disponibiliza esse espaço para poder compartilhar um pouco da Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que passaram por essa live, Senhor, e que de alguma forma foram alcançadas por essa palavra nessa noite. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe, Pai. Abençoe, que guarde, que proteja cada homem, cada mulher, Senhor, cada jovem que passou por essa live alguns minutos, alguns segundos, ou que estão conosco desde o começo, ou que decidiram parar para ouvir um pouco da Tua palavra. Eu oro, meu Pai, como Teu filho e servo, Senhor, que o Senhor abençoe essa família, abençoe a casa dessa família, abençoe a despensa dessa família. Pai, o Senhor sabe o que essa pessoa está precisando. O Senhor sabe, meu Deus, as lutas que ela tem passado, as lutas que essa pessoa tem enfrentado, Senhor, no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual, Senhor. Só o Senhor sabe. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha pela vida dessa pessoa, meu Deus, que está aqui do outro lado da tela, Senhor. E que pede, Pai, no seu coração que o Senhor venha mudar a sua história, venha mudar a sua vida. Muda a história dela, Pai. Muda a história dele, Senhor. Muda a sua vida. Faz o novo acontecer. Para que essa pessoa, Pai, cada vez mais engrandeça o Senhor. E seja um testemunho vivo, Deus, da obra miraculosa, Senhor, do Senhor nessa terra. Pai,
Nos guarda nessa noite. Guarda, Deus, a nossa família. Guarda a nossa cidade, o nosso país, Senhor. Guarda os missionários, Deus, aqueles que estão nesse momento sendo perseguidos por amor ao Teu nome, meu Pai. Também peço ao Senhor que a cada um, Senhor Deus, que nessa noite está sem esperança, Senhor Deus, pelos que estão nas ruas, Senhor, pelos que estão brigados com seus familiares, meu Deus, pelos que não têm o que comer, Senhor, pelos que estão sem medo, que foram demitidos e não têm esperança, Deus, no dia de amanhã. Pai, confirma com eles que Tu és o Deus poderoso, Deus, o Deus da providência. Entra com providência na causa deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus ele abençoe você, que Deus ele guarde você, que Deus guarde tudo na sua vida, tá bom? Que você fique em paz, que Deus ele venha prosperar você no Espírito Santo, que o Senhor ele venha consolar você, o seu coração, e tenha certeza de que o Senhor é contigo. E para encerrar, eu quero dizer para você, não desista, não desista, vença por você mesmo. Se não for por outra pessoa, vença por você mesmo. Dedique-se por você mesmo, jejue por você mesmo, se consagre por você mesmo, que o Senhor ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Amém? Seja como Noé, seja íntegro, no meio da luta, no meio de um monte de pessoas que querem fazer a coisa errada, faça aquilo que é certo. Siga o exemplo que Noé fez, tanto que o Senhor achou graça diante dos seus olhos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre você. Amém? Irmã Darlene, Deus abençoe a sua vida, irmã Darlene. Rica e poderosamente. Eu lhe amo, a minha esposa lhe ama, nós temos um amor especial pela sua vida, tá bom? Fica em paz. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus. Amém?